Se a Simone e a Simária soubessem disso, talvez elas ainda fossem coleguinhas até hoje. Eu não sei se você sabe, mas existe uma ferramenta chamada mapa de caracteres que ela é responsável por explicar o funcionamento da mente das pessoas com base no formato do corpo delas. Eu e a Simária somos duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. De acordo com a ferramenta do mapa de caracteres, as cantoras elas têm funcionamentos completamente diferentes, como vocês podem ver aqui agora. A Simone, por sua vez, por ter um percentual maior de traços que costumamos chamar de traços quentes, ela naturalmente vai ser muito mais intensa em todas as sensações e sentimentos que ela vem a ter. Talvez você ainda não saiba, mas todo esse desentendimento ele começou há uns tempos atrás, tá? Em matérias divulgadas por aí, de áudios que vazaram das conversas entre a Simone e a Simária relata que em determinados momentos ela falava: tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Eu não quero entrar no mérito da questão da briga e da discussão das irmãs em si. O que eu quero falar pra vocês é que, se elas tivessem acesso ao mapa de caracteres umas das outras, todos esses problemas eles poderiam ter sido evitados. Quando você tem acesso ao seu mapa de caracteres e ao funcionamento completo da sua mente, você consegue entender por que você age de determinadas maneiras em determinadas situações. Todas as pessoas, elas possuem 5 traços de caracteres, que somados funcionam como se fossem os seus divertidamente ali dentro da sua cabeça, guiando cada ação que você vai tomar. Existem pessoas que naturalmente terão um percentual maior do traço esquizoide, que é um traço que está ligado mais à maneira como você cria, a maneira como você raciocina, a sua capacidade de imaginar e trazer para a vida real coisas que acontecem dentro da sua cabeça. Outras pessoas, por sua vez, terão um percentual maior do traço de caráter oral, que é um traço que está ligado mais às sensações e aos sentimentos, a maneira como você consegue se conectar com outras pessoas. Outras pessoas terão como pico também o traço de caráter psicopata, que não tem nada a ver com distúrbio psicológico, tá? Mas está muito mais ligado à sua capacidade de articular situações e pessoas para atingir um objetivo que você tenha. É a sua parte estratégica, a sua parte negociadora. Outras pessoas, por sua vez, terão como pico o traço de caráter masoquista, que também não tem nada a ver com o transtorno psicológico. É só o nome técnico da psicologia que a gente resolveu manter. Essas pessoas, elas terão uma capacidade muito maior de organizar todas as tarefas e processos que acontecem na sua vida, desde a colocar uma roupa suja na máquina de lavar até organizar todo um fluxo de trabalho que ela precisa realizar dentro da própria empresa. Pessoas que têm um percentual de masoquismo muito alto são excelentes quando o assunto é executar repetidas vezes ou tantas quantas forem necessárias tarefas que necessitem de um nível máximo de organização ou que sigam algum método. Eles são excelentes em seguir o script. Por fim, mas não menos importante, talvez até mais importante. Tô brincando, gente, é porque esse é um dos meus picos, tá? A gente tem o rígido. O rígido naturalmente vai ser uma pessoa que ele sempre vai ter uma tendência a querer se aproximar do perfeccionismo em absolutamente tudo que faz. São pessoas que por natureza gostam muito do reconhecimento do trabalho, do reconhecimento das suas ações, dos aplausos, da plateia, do palco. Esse ambiente aqui que vocês estão vendo agora é um ambiente extremamente confortável pra mim, coisa que talvez pra outras pessoas possam não ser, porque elas ficariam um pouco envergonhadas, um pouco acolhidas. Mas por saber usar muito bem o superpoder desse traço, eu consigo aparecer aqui agora pra vocês sem ter nenhum tipo de desconforto. E agora você pode estar se perguntando: tá, entendi, mas como isso se aplica a Simone e a Simária? Vendo o mapa de caracteres das duas que tá aparecendo aqui na tela agora, você vai perceber que, percentualmente falando, no que diz respeito a cada traço, elas são completamente diferentes. Quais os problemas que isso acarreta no dia a dia, no convívio, ainda mais pra uma dupla que vive junto há mais de 20 anos? Se elas não tiverem um entendimento necessário sobre o funcionamento de cada uma delas, e aí eu só vou cortar você que tá pensando agora: pô, mas elas convivem junto a vida toda, elas devem se conhecer. Não necessariamente. Se elas tivessem acesso ao mapa de caracteres de cada uma delas e entendessem exatamente como a outra funciona, acredite, grande parte dos conflitos, ouso falar que quase todos, eles seriam solucionados ou seriam evitados. Por exemplo, quando você vem pra Simone, ela tem 5% do traço de caráter esquizoide, que é o traço que tá ligado à sua capacidade criativa. Lembra que eu falei? Com um percentual tão baixo desse traço, não seria muito prudente esperar da Simone que ela tivesse as melhores ideias, ou as ideias mais criativas, e que tá tudo bem com isso, e não que ela não possa ter essas ideias. Só que desde que ela era criança, o sistema nervoso dela não foi adaptado para que ela conseguisse desenvolver esse como um superpoder, ou talvez como o maior dos seus superpoderes. E tá tudo bem com isso também. Quando você vai pra Simária, ela tem 13% do traço de caráter esquizoide. Então, a partir da análise do gráfico, do formato do corpo de cada uma delas, a Simária ela vai ter uma facilidade ou uma tendência maior a ter ideias ou a criar coisas se comparada à Simone. E aí você pode estar pensando agora: pô, a Simária é melhor do que a Simone? Não é isso. As
pessoas elas possuem maneiras de funcionar que são únicas. Delas, apenas delas. E não existe defeito em ter o traço que você tem ou em ser como você é. O defeito tá quando você não consegue usar o superpoder de cada um desses traços para realizar o que você precisa realizar. Quando você vem pro traço de caráter oral, que é um traço que tá muito mais ligado à maneira como você se conecta com outras pessoas, a maneira como você se comunica com elas, a capacidade que você tem de criar um laço com a outra pessoa que está do seu lado, a Simone ela tem 37% do traço de caráter oral, enquanto a Simária tem 20%. Então nesse caso, do mesmo jeito que falei de esquizoide, a gente consegue perceber que a Simone ela vai ter uma facilidade ou uma tendência muito mais natural a conseguir se conectar, a conseguir ser mais carismática talvez, a conseguir criar laços com as outras pessoas ou até mesmo com seus fãs ali. No que diz respeito ao traço de caráter psicopata, a Simone ela tem 13%, enquanto a Simária ela tem 23%. Ou seja, no que diz respeito à articulação, à negociação, à parte estratégica de cada uma delas duas como superpoder, vocês podem perceber que a Simária ela vai ter uma tendência natural. E por que eu tô sempre enfatizando pra vocês a palavra tendência? Porque esses traços que vocês estão vendo, eles podem estar em dois cenários. Um, no recurso no qual você consegue usar todos os superpoderes e as habilidades que aquela parte de você te dá, ou na dor, que é quando você não consegue acessar todo o potencial que você tem daquele traço e você vive uma vida talvez sem tantos resultados ou sem ter os resultados que você gostaria, porque aquele seu traço se encontra em uma dor e ele tá funcionando como uma âncora no seu crescimento e no seu desenvolvimento. No que diz respeito ao traço de caráter masoquista, você vai ver que a Simone ela tem 20% e a Simária ela tem 7%. Ou seja, em tarefas repetitivas, em grandes jornadas, em suportar grandes pressões, em realizar repetidas vezes, seguir métodos, processos e scripts, a Simone ela vai ter uma tendência natural muito maior do que a Simária a realizar esse tipo de coisa ou a conseguir fazer esse tipo de coisa. E no que diz respeito ao traço de caráter rígido, você vai perceber que as duas elas têm números bastante altos, tá? A Simone ela tem 25% do traço de caráter rígido e a Simária ela tem 37% do traço de caráter rígido. Acima de 18%, 20% mais ou menos a gente já considera aquele percentual alto. Com um percentual tão alto de rigidez das duas, era de se esperar que elas chegassem onde elas chegaram, sempre buscando a melhor performance, sempre buscando o melhor tom, sempre buscando fazer o melhor show ou a melhor música para as pessoas que acompanhavam elas. O problema do rígido é que às vezes ele perde um pouco a mão nessa exigência que ele tem com ele mesmo, e às vezes ele tá sempre visando uma meta para que quando chegar nessa meta ele possa simplesmente dobrar a meta, como acontece com a pessoa que talvez vocês saibam quem é. Agora isso daqui não é nem a ponta do iceberg do que você poderia saber sobre elas ou até mesmo sobre você mesmo, caso você fizesse sua análise corporal, entendesse exatamente como você funciona. Parasse de se frustrar por não conseguir realizar coisas que talvez naturalmente você não tenha sido programada para realizar bem. Parar de se frustrar por coisas que talvez você não tenha conseguido realizar ou trabalhos que você não tenha conseguido se encaixar porque simplesmente olhando o seu mapa de caracteres e os traços que você tem, você não foi projetada para se encaixar naquela situação e começasse a usar todos os superpoderes que você tem aí dentro, sejam eles quais forem. Todas as pessoas elas possuem esses 5 traços de caracteres em percentuais diferentes. A partir do momento em que elas conseguem entender quais são os traços e como usar cada um dos recursos dela, aí vocês conseguem ter cada vez mais Simones e Simárias no mundo. E se alguém te perguntar como é que você sabe de tudo isso, bom, é só você falar que Segue o Corpo Explica.